Oi, oi, se você não me conhece, eu me chamo Lucas e já convido você para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é um vídeo bem legal, um vídeo de rotina. Vim trazer duas decorações de bolo para vocês. Uma de bolo de 2 quilos retangular, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida em fazer bolo retangular. E também um bolo redondo, aí de 1 quilo. E vou mostrar para vocês a respeito de precificação. Falei de precificação, falei de tamanho de bolo, falei se vender por forma, por quilo, falei de colocar fruta em bolo, se coloca, como é que funciona, como cobrar quando a gente coloca essa fruta. Então é um vídeo bem legal, mas eu espero que vocês gostem. Então é um vídeo bem completinho. Então bora acompanhar tudo. Inclusive, se você não é inscrito, por favor, bora se inscrever no canal, é 100% gratuito, ajuda bastante o canal a crescer. Bora deixar o like, compartilhar. Chegando em 50 mil, trago algo bem legal para vocês. Então bora pro vídeo? Então, pessoal, para a gente começar a decoração aqui do nosso bolo, eu tenho um bolo de 25 centímetros por 17, que é o tamanho dessa forma retangular, e ele está aí com 10 centímetros de altura. A massa que vocês estão vendo é a massa pão de ló, a receita já tem no canal, só vocês darem uma olhadinha depois que vocês conseguem encontrar. E o recheio é um recheio de creme belga com abacaxi. Lucas, creme belga como assim? Normalmente, antes o pessoal fazia creme belga, colocava leite condensado, amido de milho, leite, baunilha. Só que eu não gosto. Então, o creme belga meu, na verdade, é um brigadeiro branco de baunilha. Então, coloco um leite condensado, um creme de leite, uma colher de baunilha e cozinho até o ponto de recheio. Esse é o recheio desse bolo. Só que aí, para esse bolo, eu dobrei essa receita para a gente poder fazer para esse tamanho. E aí o abacaxi é aquele mesmo jeito de sempre, a gente corta ele picadinho, bonitinho, coloca lá para ferver com um pouco de açúcar e se você não for usar a calda, pode colocar só açúcar que o abacaxi já solta água, então não tem necessidade. Só que eu gosto de colocar um pouco de água, um pouco mais de açúcar, porque eu gosto de usar a própria calda do abacaxi para a gente molhar o bolo, que aí a massa fica com gosto de abacaxi, fica bem gostoso também. Então eu coloco lá o abacaxi, nesse que eu usei era abacaxi pérola, né? Aí cortei ele nos quadradinhos, coloquei lá o tipo umas 200, 300 ml de água, coloquei uma quantidade boa de açúcar e deixei ferver pra gente molhar o nosso bolo aí. Ó, agora eu já espalhei o chantilly em volta de nosso bolo e eu queria mostrar pra vocês que hoje vai acontecer um probleminha com o chantilly, mas eu vou mostrar pra vocês que mesmo às vezes a gente tendo um probleminha ou outro, a gente consegue consertar. Então a gente vem passando o chantilly aí sem dificuldade. Importante ter um chantilly bem cremoso, então bata ele corretamente, velocidade baixa. Já tem vídeo ensinando como bater chantilly para vocês não terem problema dele ficar muito firme. E aí, conforme a gente vai espalhando o chantilly, ele vai pegando forma, vai ficando bem legal. Uma dica que eu sempre passo para vocês também é sempre começar alisando pela parte superior do bolo, então a parte de cima, para depois a gente ir para as laterais. Por quê? Se a gente já deixa a parte de cima lisinha, quando a gente passa a espátula, é um trabalho a menos. Porque aí o que acontece? Quando você faz a lateral e depois vem com a parte de cima, toda aquela quina que a gente tinha criado, a gente vai derrubar ela. Então a gente vai precisar levantar de novo para poder fazer as quinas. Eu sei que falando desse jeito parece um pouco esquisito, mas eu acho que deu para entender. Olha, a gente vem espalhando aí sem dificuldade. E vou falar também a respeito do chantilly. Esse chantilly que eu estou utilizando é da Norcal, mas vocês podem utilizar a marca que vocês se adaptarem melhor. Eu gosto bastante dessa marca porque ele é um chantilly gostoso, ele tem uma estabilidade boa, ele tem um rendimento até que legal. Então vem muito da marca que você achar melhor. Além do que na minha região, como eu moro numa cidade pequena, eu moro em Confidentes. Inclusive, comenta aí de que cidade que vocês são. Eu sou de Inconfidentes, Minas Gerais, eu sul de Minas. Aí, o que acontece? Por causa disso, às vezes, eu não acho muitas marcas. Eu acho essa e mais duas, mas eu acabo preferindo essa, que eu acho ela mais gostosa. E aí a gente vem espalhando sem dificuldade nenhuma. E aí, como eu falei, chantilly, ponto legal. Então, opte sempre por um chantilly um pouco mais molinho do que ele muito duro, porque muito duro vai dar mais trabalho pra gente deixar esse bolo bem lisinho. Aí agora eu venho passando essa espátula pra gente poder fazer as nossas quinas. Outra dica, muita gente mesmo me comenta nos vídeos
que pergunta que tem dúvida porque não consegue deixar o bolo bem quinadinho, bem quadradinho. Então, uma dica: primeiro, opte por formas que já são quadrados, que aí você vai facilitar a sua vida 100 mil vezes mais, então facilita demais. E aí, quando você for fazer é o chantilly no ponto correto também. E outra coisa, vocês viram que eu apliquei o chantilly com o bico de confeitar? Quando a gente aplica com o bico, como a gente já deixa ele meio que espalhado, a gente consegue ter uma dimensão mais certinha e deixar o bolo mais quinado já de uma vez. Ó, agora a gente vem fazendo a nossa parte superior do bolo e o bolo vai tomando forma aí. Olhem para vocês verem que ele já está bem quadradinho. Enquanto isso, vou aproveitando para falar a respeito da bandeja. Essa bandeja que eu estou utilizando é uma bandeja laminada número 5, mas vocês podem utilizar a 4 para esse tamanho de bolo que cabe. Só que eu prefiro a 5 porque eu acho que a 4 ela fica muito certinha, então não tem muito espaço para eu fazer um trabalho de bico. Então, por exemplo, se eu vou fazer só liso, a bandeja número 4 às vezes até que dá. Mas eu prefiro colocar a 5 para a gente ter esse espacinho melhor para trabalhar, eu acho que fica mais interessante. Essa é de laminado, como eu falei, só que tem de isopor, tem de MDF. Se vocês conseguirem optar pela de MDF, eu prefiro, ela é mais firminha, dá mais estabilidade para o bolo, então é melhor para o cliente carregar. Eu só não utilizo porque para cá é meio difícil de encontrar e quanto acha, o preço é muito alto, então fica um pouco difícil de repassar esse valor para os clientes. Mas você pode fazer também com a de isopor. A de isopor ainda é mais firminha que essa. Só que a de isopor não é sempre que eu encontro. Eu encontro mais essa do que a de isopor. Então vai aqui você aí achar melhor. E agora vamos aproveitar para falar do preço também, que vocês sempre me falam e me perguntam. Então agora, como eu estou trazendo esses vídeos um pouco mais longos para vocês, dá para mim explicar um pouco melhor a respeito de como a gente precificar e fazer e tudo mais. Então, gente, o que que acontece? Esse bolo, como eu falei, ele é um bolo de 2 quilos, mas ele pesa mais de 2 quilos. Então, se você for vender por quilo, ele vai pesar uns 2,5 kg por aí. Porém, como eu vendo por tamanho, esse é um preço fixo. Então, por exemplo, esse bolo eu vendo ele no valor de R$ 130. E dependendo da decoração, aí tem um adicional de 5, de 10, aí vai depender muito. E aí o que que acontece? A respeito do valor, da onde que eu tirei esse valor? Eu sempre faço um cálculo que é o seguinte: primeiro vocês têm que saber quanto que vocês gastam de material. Então, por exemplo, a gente usa lá um chantilly que tem 1 litro. E se a gente usa 200 ml, o chantilly é R$ 20, por exemplo, a gente sabe que cada 100 ml é R$ 2. Então, 200 ml, por exemplo, R$ 4. Isso é o preço do chantilly, por exemplo. Mas a gente vai fazer isso com açúcar, com a farinha, com chocolate. Por exemplo, uma massa grande lá, você colocou meio quilo de farinha na massa. Você pagou R$ 5 no pacote de farinha, você gastou R$ 2,50 de farinha. Então você vai fazer isso com todos os ingredientes. Então, desde a massa, do recheio, da calda, da decoração, tudo isso a gente tem que calcular. Chegamos nesse valor final, aí, por exemplo, suponha que o bolo tenha ficado lá R$ 25. Aí você vai fazer vezes 3. Por que vezes 3? Uma parte desse dinheiro você vai deixar para você repor, comprar os outros materiais. Então, o material que você gastou, você vai repor comprando o outro. Fez isso, bonitinho, tudo certinho, o que que a gente vai fazer? A gente pega o restante, e aí o restante um vai ser o seu salário, então você pode gastar com o que você quiser, e o outro vai ser dinheiro da confeitaria. Como assim? Como a gente está trabalhando com bolo, querendo ou não, vamos pensar que a gente é uma empresa. Então, para isso, às vezes a gente vai ter que gastar com panela, às vezes a gente pode investir num curso. Então, tudo isso a gente vai tirar desse dinheiro. Então, é vezes 3. Só que aí não está o valor final. Aí, por exemplo, deu 75. Só que esse não é o valor final, você vai adicionar mais 10% por cima. Por quê? Esse 10% é o valor incalculável. Como assim, Lucas, valor incalculável? É um valor que você não sabe exatamente calcular. Então, por exemplo, você não sabe exatamente quanto que você gastou de gás,
quanto que você gastou de detergente, de água, de luz. Então, esses 10% estão englobados nisso. Então, aí a gente vai descobrir o valor final do nosso bolo. E esse que é o valor que a gente vai gastar para depois pagar um gás, pagar uma luz. Então, é desse dinheiro aí que a gente vai tirar, ok? E aí a gente chega no final do resultado do valor do bolo. Vocês viram que eu coloquei aí, né, as letrinhas de chocolate, agora a gente vem fazendo o movimento de roseta. Para mim fazer essa cor super bonita aí que ficou um laranjinha meio salmão, eu coloquei um pouquinho de vermelho e um pouco de amarelo. Quanto mais vermelho você colocar, mais puxado para o salmão, e quanto menos vermelho você coloca e mais amarelo, ele vai ficar puxado mais para o laranja. Aí, como eu queria uma cor um pouco mais salmão, foi mais vermelho do que amarelo. E aí, agora que a gente já fez isso, a gente vai fazer o acabamento embaixo. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas esse bico que eu estou utilizando aí, ele é um bico 1M, mas vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. E esse acabamento que a gente está fazendo embaixo é movimento de conchinha. Então você apenas pressiona e puxa para frente, pressiona e puxa para frente, e a gente faz isso em volta de todo o bolo até acabar. Vocês podem reparar que tem uns lugares ali de chantilly que ele tá meio manchadinho, porque o corante vermelho não diluiu tão bem, mas não tem problema, não me incomoda, mas se incomodar vocês podem tirar e fazer novamente. E agora a gente já vem aí para nossa folhinha. Eu fiz um pequeno corte para o vídeo não ficar muito grande, mas esse bico que eu estou utilizando é um bico de folha, né? Esse, se eu não me engano, eu não sei a numeração dele porque ele não tem marca, mas ele é muito parecido com aquele 352, se eu não me engano, da Wilton. Mas é um bico folha pequenininho. Qualquer bico pequeno folha vocês conseguem fazer um trabalho parecido. E aí, para fazer esse verde bonito, que é um verde mais vivo, normalmente aquele corante que a gente encontra para comprar o verde normal em si, ele é um pouco mais fechado, então eu não gosto tanto que ele não dá muita vida pro bolo. Então eu gosto de colocar uma gotinha de amarelo, uma gotinha de verde para chegar nesse tom. Tanto que vocês podem até reparar que ali a bordinha do saquinho estava meio amareladinha, que era por causa do corante mesmo. E aí a gente vem colocando gotinha por gotinha aí, é só como se fosse fazer uma pitanguinha, a gente pressiona e puxa, e ele vai fazendo aí as nossas folhas aí do nosso bolo. E aí esse é o nosso primeiro bolo já vai estar pronto para a gente poder entregar para o nosso cliente. Como eu falei, eu vendi ele a R$ 135, como eu falei, é 130, mas com essas letrinhas de chocolate mais R$ 5. Então agora eu vou mostrar de pertinho e aí a gente já vai para mais uma decoração. Aí ó, 40 da Roseli, ficou um bolo bem bonito. A cliente gostou bastante, como eu falei, é um bolo simples. Então você consegue fazer sem muita dificuldade. A gente vai fazendo aos pouquinhos e vai dando certo. Agora a gente tem uma decoração um pouco diferente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um bolo com decoração em frutas. Então, para a gente começar, eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que no caso é aquele bolo de 1 kg a 1,5 kg, por 10 centímetros de altura. A massa é pão de ló de chocolate, que a receita já tem no canal, e o recheio é de prestígio, que a receita também já tem no canal. Mas vou passar para vocês o recheio. É um leite condensado, um creme de leite, 100 gramas de coco, cozinha até ficar cremosinho num ponto legal e já vai estar pronto. Aí a gente tem o nosso recheio super legal aí para a gente poder trabalhar. Agora a gente vem espalhando e reparem que eu sempre aliso a parte de cima para depois a gente vir para a nossa lateral do bolo. E aí a gente vem espalhando sem dificuldade alguma. E por isso que eu sempre falo para vocês que eu gosto de usar o saquinho de confeitar, que depois ele já fica mais espalhado, então acho que é mais prático para trabalhar do que ficar pegando de pouquinho em pouquinho passando a espátula. Além de que, quando a gente trabalha desse jeito, não tem perigo de sujar o nosso bolo aí de farelinho de bolo. Que aí, querendo ou não, não fica saindo aqueles farelinhos que às vezes quando você vai passar a espátula, se você não tem muita prática, você pode acabar arrastando esses farelinhos de bolo. E agora mais uma coisa. Vocês estão reparando que esse bolo tá num prato? É que essa cliente ela sempre gosta de fazer uns bolos diferentes e tudo mais, que normalmente ela faz pro café da manhã. Então ela compra o bolo, normalmente ela pega tipo assim
na parte da noite para no outro dia no café da manhã o bolo já tá lá. Então, normalmente ela sempre traz um prato diferente para combinar com a decoração do café da manhã dela. E aí, normalmente, sempre bolo com fruta. Então, são bolos diferentes. Inclusive, eu já gravei alguns dela aqui pro canal. Ela sempre compra bolo e ela gosta bastante. Gente, acabei esquecendo de perguntar, mas naquele outro bolo que vocês irão decorando, por quanto vocês venderiam aquele bolo que eu quero saber? Comenta aí. E aí, por esse bolo aqui, quanto que vocês pagam num bolo de 15 por 10? Esse bolo, ela me trouxe as frutas, então não teve valor adicional, eu só apliquei, né? Mas esse bolo eu vendi no valor de R$ 70. Mas se fosse com as frutas, aí seria bem mais caro, porque a gente sabe que fruta é bem caro. Ainda mais aquelas acabou escolhendo que teve amora, teve cereja, se eu não me engano, teve fisales, teve morango, teve uva. Então ficou um bolo bem legal. Aí vocês vão acompanhando aí comigo. Viram que eu passei a espátula? Agora eu vou fazendo esse movimento de sobe e desce, e aí a gente vai fazendo para ficar bem legal. Então primeiro a gente passa a reta, igual vocês estão vendo, e depois a gente vai subindo e descendo para ficar do jeito que a gente quer. Vocês viram aí que acabou ficando um furinho do chantilly? Então eu vou passar a espátula novamente para tampar esse furinho aí. Ó, primeiro a gente roda para fazer todo o desenho e depois a gente vem subindo e descendo aí levemente. E aí a gente faz o nosso risquinho e acaba tampando aquele furinho que vocês tinham visto. E agora que a lateral já tá boa, a gente não precisa dar muito uma alisada na parte superior. Por quê? Porque como esse bolo vai ser com decoração em fruta em cima, não precisa ficar 100% liso. E agora eu venho com o bico de confeitar. O mesmo bico que eu utilizei para fazer aquele outro bolo, eu estou fazendo esse, que é um M da Wilton. E a gente vem fazendo o movimento de roseta. Normalmente você pode fazer a roseta mais para dentro do bolo ou mais para fora. Reparem que eu estou fazendo um pouquinho para fora, porque como tem bastante fruta, para fazer como uma espécie de barreira mesmo para colocar as nossas frutas e ficar com uma impressão de que o bolo é maior, mais preenchido, sabe? E aí a gente pega e esse acabamento que a gente fez em cima, agora a gente vai fazer um acabamentozinho aí na parte de baixo. Mentira, gente. Desculpa, falei errado. Não vai fazer acabamento em cima, não. Agora a gente já vai vir com as frutas. É porque esse bolo já faz uma semana que eu fiz e não lembro direito. Então aí tem as que eu tinha comentado com vocês, que no caso é amora, fisales, aí tem o morango. E aí a gente vai aplicando aos pouquinhos. Então, ó, a gente vem encaixando, a gente vem vendo onde que acha que fica legal. E aí agora eu vou falar a respeito de bolo se fosse para fazer assim com fruta. Como eu falei, ela que trouxe. Mas normalmente o que eu faço? Eu pego o valor que eu paguei na fruta e aí eu só repasso para o cliente. Eu não normalmente cobro mais. Então, por exemplo, finge lá que eu comprei a caixinha de morango para decorar por R$ 10. Eu aumento mais R$ 10 do bolo e falo que eu paguei R$ 10 do morango. Mas se você gastar, por exemplo, lá 50 em fruta, que seria, por exemplo, um bolo desse caso, que esse bolo, como tem amora, morango, fisales, vai juntando e acaba ficando um bolo um pouco mais caro. Então teria que adicionar mais esses R$ 50, por exemplo, aí das frutas. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Normalmente eu só adiciono o valor, mas eu sei que tem gente que coloca um valor um pouco acima. Então, por exemplo, gastou lá R$ 50 de fruta, cobra 60 pelo trabalho de colocar, de aplicar. Eu normalmente não cobro, inclusive comentei se você cobra ou não, que eu quero saber. Mas aí vai muito de pessoa para pessoa. E aí a gente vem colocando, vem preenchendo e o bolo vai ficando bem legal. A respeito de peso também. Quando a gente coloca a fruta assim, ela acaba pesando. Como eu falei, eu vendo por tamanho, então não tem problema o peso passar. Mas se você vende por quilo, normalmente você pode fazer o quê? Ou você pesa o bolo antes das frutas, e aí você coloca o valor adicional gasto na fruta, ou você não coloca o valor adicional das frutas, só que compra elas e pesa junto aí, né? Que aí acaba complementando o peso do bolo, então você ganha na pesagem do bolo. Então essa é mais uma opção que vocês podem fazer também.
Inclusive, comenta aí, vocês na sua região, vocês têm costume de vender bolo por tamanho, bolo por quilo, bolo por forma? Como é que funciona? E mais uma coisa, se você já está assistindo o vídeo aí, chegou até esse momento, comenta aí, hashtag cheguei até aqui, que aí eu vou dar um coraçãozinho aí nos seus comentários. E mais uma coisa, pessoal, eu queria falar com vocês a respeito dos 50 mil inscritos. Eu sei que a gente ainda não chegou aí nos nossos 50 mil inscritos, porém, já que a gente tá com 47 e pouquinho, então eu queria falar para vocês o que que eu posso trazer. Então, quero que vocês votem, falem aí o que que vocês acham para ver o que que vocês acham mais legal. Posso trazer um bolo de pasta americana, de andar, bem diferente para vocês, que é uma coisa que eu não trabalho muito, mas posso ensinar vocês. Posso fazer um bolo de andar mais complexo, mostrando passo a passo. Então comenta aí o que que vocês querem para o vídeo de 50 mil. E para chegar no vídeo de 50 mil, preciso que vocês compartilhem, se inscrevam, manda para aquela amiga, para aquele seu amigo que é confeiteiro, que dessa forma a gente vai conseguir aumentar o nosso conteúdo, trazer mais vídeos para o pessoal e aí o canal crescer. E é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, que para quem me acompanha, às vezes você é novo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu já estou gravando os vídeos para vocês, já faz 6 anos que eu estou gravando para vocês. Então é uma forma de eu saber que vocês estão gostando, para mim é algo que me motiva, né? Sempre que tá postando vídeo, para ver vocês assistindo, porque eu fico muito feliz que eu vejo que tem muita gente que comenta, que faz minhas massas dar certo, faz meus recheios, trabalha, eu às vezes faz alguma decoração parecida com a minha. Então fico muito feliz mesmo. Muito obrigado mesmo a cada um que assiste. Comenta aí o que que vocês querem, o que que vocês acham mais legal. Então, como vocês podem ver aí, acabou que deu problema no meu celular e eu não consegui capturar para vocês certinho de cima, dando uma volta para vocês verem o bolo. Mas eu acho que assim já dá para ter uma ideia. E na foto do vídeo também aqui, na capa, tá como que ficou o bolo. Então acho que dá para vocês terem uma ideia legal. Então é isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.